O salve da igreja com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos abrir em Romanos 5, 18 a 21. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Podemos assentar, por favor. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhe dá vida, né? Onde começou o pecado? No Éden, né? Por causa de Adão, houve o erro, o pecado, e por causa de um homem, o pecado foi disseminado. E aliás, né, o pecado ele dissemina tantas coisas, né, irmãos? O pecado ele é que nem fogo em palha, rapidamente ele, né, influencia as pessoas. Por causa do pecado as pessoas criam ódio, criam raiva. Tem guerras que começam por causa do pecado. Tem doenças que começam por causa do pecado, são transmitidas, né? A falta de escrúpulos, né? A disseminação por atos ruins, então foi disseminado muitas doenças, né? Como a AIDS, por exemplo. Então, assim, não quer dizer, irmãos, que todo mundo tem AIDS, cometeu pecado, né? Mas acabou atingindo pessoas que não tinham essa situação, né? Receberam uma transfusão de sangue, né? Ou tiveram um parceiro que era seu e que esse parceiro teve um problema e passou para você, para a pessoa. Então, assim, o pecado ele não só destrói a pessoa, como ele destrói o mundo. Ele destrói uma nação, ele destrói um lar, ele destrói um trabalho, um ministério. Então é terrível. Mas também por causa de um só homem, né? Assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. Então o ato da morte do nosso Senhor Jesus Cristo trouxe vida, trouxe perdão, né? Através da morte, você crê em Jesus Cristo, Ele perdoa os nossos pecados, Ele perdoa o teu pecado, perdoa o meu pecado. Então por causa do ato de um homem, houve libertação, houve graça, houve esperança, a boa nova chegou, né? Então o Novo Testamento traz as boas novas, e nós estamos vivendo nas boas novas. E ai de nós se não tivéssemos, né, irmãos? Porque não está fácil. É guerra contra pai, é guerra contra a família, é guerra dentro do trabalho, é guerra dentro da igreja, é guerra dentro do ministério, é guerra em todas as situações. Então o mundo foi desviado da palavra do Senhor, a desobediência. Então a guerra contra a palavra de Deus, né? O que a palavra fala, agora tudo é contra a palavra de Deus, como se isso fosse libertar um peso, um jugo. O jugo vem por causa do pecado, não vem por causa da palavra. E Deus quer que nós não soframos esse jugo do pecado, porque o jugo do Senhor é leve, mas o jugo do pecado é terrível, né? Traz desgraça, traz mal. Mas as pessoas querem deixar de se condenar, né, daquela situação de que está fazendo algo errado, porque quem mostra é a lei. A lei mostra o que é certo e o que é errado. Por isso que fala assim, a lei veio para aumentar o mal. Não é que ela veio para trazer o mal, ela veio para mostrar dos erros, para que a gente não caia no erro e sofra a consequência. Ela está sendo para a prevenção. Então a lei, se não tivesse a lei, o mundo estava de ponta cabeça. É isso que está acontecendo. Não existe, estão querendo tirar todas as leis que Deus mandou, mudando todos os conceitos.
invertendo as situações, né? As mensagens, aquilo que quer dizer. Isso está destruindo o mundo. Não só está destruindo o mundo, como está destruindo a natureza também, né, irmão? Você vê como é que está acontecendo. O homem está conseguindo destruir até aquilo que Deus fez mais de belo. Que a natureza é a coisa mais linda do mundo, né? A gente vê, não cansa de ver a beleza da mão de Deus na natureza. E as pessoas, por ganância, por guerras, vão destruindo a natureza. E a gente está sofrendo as consequências, né? O calor aumentando cada vez mais. Todo dia você vê agora tempestade, furacão. Tudo está acontecendo. Nunca se viu tantas coisas assim. Agora caiu esse helicóptero, estava não sei ainda direito o que aconteceu, mas esse último estava em tempo mau. Quantas coisas aconteceram porque houve tempestade? Então é uma sequência, né? Um dominó caiu e vai caindo um monte. Tudo por falta de amor, por falta de respeito, por falta de Deus mesmo, da presença do Senhor, por falta de entender que Jesus morreu por nós, né? Não há, existe o ódio está sendo liberado, o ódio, né, está sendo propagado, o mal, não mais o bem. As pessoas acham que falando, pondo para fora a sua raiva, o seu rancor, o seu ódio, vai fazer bem para elas. Não vai fazer bem nem para elas e também não vai fazer mal para quem escuta. Porque a pessoa às vezes fica deprimida, fica acabada. Tem pessoas que não suportam receber uma crítica, e muito mais uma crítica destrutiva. Quando se faz uma crítica construtiva, e Deus é a exortação santa, é aquela que não fere a pessoa, ela só alerta, leva a pessoa a arrependimento. É diferente do ódio que é feito agora, da forma que é feita, querendo pôr com ela abaixo esses conceitos novos, como se isso fosse o certo. O problema é que a gente vai aceitando, o mundo vai aceitando, né? Todas essas coisas, e vai fazendo parte da vida da gente. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem, né? Graças a Deus. Então, muitos pecaram por causa de Adão e muitos, né, são salvos por causa de Jesus Cristo. Então a lei veio para orientar, como a gente já comentou, e isso acontece a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Na outra linguagem fala, né? Onde abundou o pecado, sobreabundou a graça. Então, pode vir pecado? Pode vir, mas vai vir mais graça, né? Que bom, glória a Deus. Porque então você fala, estou perdido. Não, onde mais tem coisa ruim, mais Deus mostra como pode sair, como pode se sobressair. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo é muito maior que o pecado. Basta a gente abrir o coração e aceitar. Não ficar acabado, derrotado, desanimado. Jesus veio para isso, para nos ajudar, para nos saber passar aqui na terra, mesmo na luta, no deserto. Ele está lá para nos ajudar, para nos libertar, para nos salvar. Aí alguns podem pensar assim, bom, se a graça superabunda o pecado, então eu vou continuar pecando, porque se eu peco, né? Deus vai lá, Deus faz isso mesmo, mas é assim que nós temos que pensar? Não. Olha a resposta da Romanos 6:1-2. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então não é porque Deus nos perdoa e superabunda a nossa graça, é que nós vamos continuar. Deus ele veio para, ele não vê a pessoa, né? Ele pode ser a pior pessoa do mundo, porque ele morreu para salvar aqueles que crescem nele, não é isso? Ele não perguntou se você merece ou não. Então não adianta você julgar que ele é um super pecador. Então, não, se ele aceitar e se converter, ele vai ser salvo.
Não adianta a gente julgar. Aí os judeus que começaram a pôr a obra, né, na frente da crença, então começaram a fazer um peso tão grande nos judeus que eles não estavam aguentando mais seguir aquela lei, essa lei errada, mal interpretada, não a lei que Deus mandou, que era para o benefício do povo. E eles mesmos não cumpriam. Então essas coisas, temos que entender que a gente tem que sair, fugir do mal, fugir do pecado. Não é isso que tem que dominar a nossa vida. Acontece que a gente é muito teimoso, né, irmãos? Quem que não é teimoso aí? Como é difícil a gente mudar, não é? Fala a verdade. Nossa, como é difícil a gente mudar. Porque, Tiago 2, 11 e 12 fala, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então, para poder a gente mudar, se a gente não estiver ligado com Deus, ligado na palavra, se fortalecer na palavra, é difícil. Nós somos teimosos, a gente continua negando, a gente continua teimando, a gente continua sabendo das coisas e Deus continua nos abençoando, mas você começa a ter situações em consequência do seu erro, não que você é doente porque você pecou, tá? Pode até ser, mas Deus fala que no teu pecado não quer dizer que foi porque, por exemplo, se você se torna um alcoólatra, é pecado, não é? Se você é uma gula, é pecado, tem tantos pecados aí. Por que Deus dá um alerta a isso? Porque depois traz doença para o corpo e algumas para o espírito. Você bebe, o fígado vai estar um balde um tempo, né? Então não é o fato em si de beber, mas é essa situação prolongada. É que nem quando você tem um aparelho eletrônico sensível, você está na tomada, e daí de repente vem uma sobrecarga, aí queima um filetinho lá dentro, queima outro, daqui a pouco não está funcionando. Então é um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, daqui a pouco você vai para baixo. E Deus faz tudo para a gente fazer. Deus é o médico mais inteligente que já é prevenção, né? A gente fala que a melhor medicina é a prevenção, mas Jesus já ensinou isso há muitos e muitos anos. A melhor medicina é a prevenção. Você quer não sofrer? A melhor prevenção é obedecer. Deus não quer sacrifício, Ele quer sacrifício, coração contrito e quebrantado, Deus adora, mas e aí tem aqueles sacrifícios religiosos que a pessoa faz por fazer. Deus prefere a obediência do que sacrifício que não é ser sincero, tá, irmãos? Não adianta falar, se lamuriar, ir lá no monte se autoflagelar, fazer um monte de coisa. O que leva a isso? Deus já morreu na cruz para nos salvar. Você não precisa se acabar. Eu sou culpado, eu sou disso e aquilo. Tá, se isso está te atormentando, é um sinal que você precisa mudar. O Espírito Santo está alertando. É bom ter um alerta na nossa vida, mas não é por isso que você precisa se matar, né, irmão? Já acabou. Não! Jesus mostrou a saída, Jesus tem a salvação. E aí, como nós falamos, a boa ação ela não salva, mas ela é importante, né? A fé sem obras é morta. Mas a boa ação não traz salvação, porque você pode estar fazendo uma boa ação para cobrir o teu erro, o teu pecado, e isso não consegue, irmãos. Ela não pode servir de moeda de troca. Você tem que fazer a boa ação por livre e espontânea vontade, não esperando em troca, porque não é isso que vai te salvar. Agora, é óbvio que você fazendo a boa obra, te desperta coisas boas, e Jesus está lá te vendo e tenta te ajudar, porque se fala assim muito, né? Venha como está, né? Assim que se fala muito. Onde está esse versículo? Não existe. Isso está errado? Não está errado, mas é um entendimento do que fala a palavra. Eu vim para salvar a todo mundo. Então, eu vim para quem? Para salvar os doentes.
Se a pessoa acha que não precisa, não, Jesus foi só para aquele que precisa dele. E é óbvio que você vai até Jesus, e na maioria das vezes você vem até Jesus na dor, ou no pecado, ou no erro, querendo se arrepender. Então não está errado, mas não está escrito na palavra, vem como está, mas se entende dessa forma, né? E aí a gente se mira nesse outro versículo que corresponde, né? Vem como está também, em Mateus 11:28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Amém, irmãos? Então você está cansado, né? Por que a gente tem cansaço, tem o fardo, tem a sobrecarga, a opressão, né? A opressão vem de tudo quanto é jeito, não vem, irmãos? Então Jesus fala, vem você que está. Então se a gente fosse parar para pensar, acho que não tinha um que não ia, né, ter que procurar a Deus. Mas tem os teimosos na vida, coisa teimosa. Não pode, né, irmãos? Por que a gente tem... O que pode causar o cansaço e a opressão? Então tem uma coisa muito importante, mas eu vou deixar ela até para daqui a pouquinho. Vou começar pela coisa do dia a dia mesmo, né? Cansaço pelas lutas e sofrimentos na vida. Então as pessoas, né? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Salmo 42:5. Por que você está triste? O que está acontecendo? Minha vida está uma desgraça. Realmente, às vezes a gente passa situações que a gente pode chamar de desgraça mesmo, né? Tá terrível, isso está te oprimindo, está te fazendo mal. Mas Jesus está te chamando. Vem você que está com a alma cansada e oprimida, vem que eu te salvo. Onde você vai buscar? As pessoas buscam em todos os lugares e esquecem de Deus. Às vezes está dentro da igreja, vai buscar em outras situações. Saul estava lá, né, foi escolhido o rei, e na hora que ele ficou lá apavorado, em vez de ele ir buscar um profeta, buscar Deus, ele foi na pitonisa. Foi uma pessoa que fazia previsão, né? Então foi buscar lá. Por isso que é diferente Saul e Davi, né? Saul tinha um coração dessa forma, não tinha coração com Deus, ele buscava as coisas no mundo, ele ficava com uma certa... E Deus tinha abençoado ele, tinha posto ele como rei, não é que Deus renegou ele, quando o povo pediu. E Davi não, Davi errava, o que ele fazia? Ia buscar o profeta, ele mesmo confessava, eu errei, profeta, eu errei e agora eu não sei, vou sofrer as consequências, mas eu quero o perdão de Deus. Mesmo sofrendo as consequências, ele entendeu que aquilo era para ele melhorar. E ele sofria as consequências. Não é que Davi passou a vida dele tudo fácil. Aliás, ao contrário, né? Foi guerra, foi até guerra contra o filho. De todas as formas. E Deus foi provando ele e aumentando a sua fé. Cansaço pelas pressões e expectativas do mundo. O mundo leva a gente a querer ser mais do que a gente é, que quer fazer isso, que tem que fazer aquilo, que tem que ser rico, que tem que ter isso, que tem que ter aquele carro, que tem que ser o melhor, que tem que... As pessoas estão, os jovens, eles estão tendo depressão, de tanta pressão que eles já contam desde cedo. Precisa ser o melhor da classe, precisa ser... Só o Einstein achava que ele era até retardado, então ele não era o melhor da classe. Repetiu. É Disléxico, tem, né? E a gente às vezes é disléxico com Deus, e Deus ajuda a gente, né? Deus põe sabedoria de Deus, a gente não entende, né? É uma loucura para o ser humano. E ele fala, mas como é que usa aquele lá que não sabe nem falar, vem com um dentezinho só e fala poderosamente? Porque Deus vê o coração, Deus dá sabedoria, esse daí não sabe nada. Então tudo que ele vem de Deus. Se a gente está muito cheio da gente, não dá para encher das coisas que Deus quer da nossa vida. Por isso que a gente tem que ser quebrantado, a quebração quebrantada contente. Quando você acha que sabe, você fala, meu Deus, eu ainda não sei nada, meu Pai, me ajuda, ainda preciso de Ti, nunca abandone o Senhor. Por mais que você esteja com sucesso, que às vezes Deus te deu, permitiu, né? Você se ligue no Senhor, porque senão você vai caminhar para o lado errado. Pois que adianta o homem ganhar o mundo, Marcos 8,36,
ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A busca pelo sucesso sem Deus só traz vazio. Porque você fala, eu vou ser jogador, porque você viu quanto o Neymar ganha? Mas quantos Neymar tem na vida? Quantos Ronaldinho tem na vida? Quantos milhões de jogadores tentam ser alguma coisa na vida e não são? São poucos que chegam lá. Você tem muita vontade de ser bom, tá bom, é ótimo. Vai atrás, estuda, mas entrega na mão do Senhor a tua vida. E é bom, você quer ser qualquer profissão, a gente quer ser médico, tem que se esforçar, vai atrás, não fica parado. Mesmo assim você vai ser muito ruinzinho perante a sabedoria do Senhor, amém, irmãos? E não adianta você querer ser igual o Flávio, como é que chamava? Flávio Cavalcante. Os novinhos não conhecem. Então, a gente precisa entender que a gente não é o objetivo do outro que ser a nossa vida. A gente tem que entender o que Deus tem para nós. E se você for o melhor, que use isso para bênção, para a glória do Senhor, para exemplo, né? De como você chegou lá, de abençoar os outros. Você está rico, milionário, ajuda, né? Aos outros sem querer aparecer, sem querer ser você porque tem que sempre que a glória tem que ser dada para Deus, você vai ser abençoado. O que tem para a glória própria, esse está pronto para cair, porque o dia que ele cair, ele não vai aguentar. Eu sou o primeiro mais rico do mundo, agora ele é o terceiro. Meu Deus, eu estou pobre agora, eu estou pobre. Só o terceiro mais rico do mundo. Agora ele vai atrás para ser o primeiro. Não, nós temos que ir atrás para ser o melhor para o próximo, para Deus, né? Para ajudar. É isso, o teu galardão você vai juntando lá no céu, não é aqui na terra. Cansados pela falta de paz com Deus, né? Mas os ímpios são como um mar agitado, incapazes de aquietar, suas águas lançam lama e lodo. Para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. Isaías 57, 20, 21. Isaías, né? Viveu lá em 740, 700 anos antes de Cristo, e foi um profeta que os versículos, as promessas ele fez para o povo, ele exortou, ele fez profecias. Então, um profeta que até hoje você vê a palavra dele, né, é totalmente presente, né, nas coisas, como nós já lemos lá no começo também o versículo, né? Então, se você está com cansaço pela falta de paz com Deus, você está numa situação ruim, né? Em pecado, se afastou, isso não te traz inquietude, não te traz, porque o Espírito Santo está lá para te falar, poxa, o que você está fazendo? O que vai fazer na tua vida agora? Você começa a se afastar, vai se afastando, e cai você, cai todo mundo, né? E lá, voltando ao tema que a gente estava comentando, então, o cansaço pelo fardo do pecado, irmãos. O que mais cansa, o que mais oprime é o pecado. Porque quando você está fora da palavra de Deus, você se sente mal e assim começa a acontecer coisas ruins, consequências, e aquilo vai ficando insuportável. Então, fala lá, a minha culpa é como um fardo pesado e insuportável. Salmo 38, 4. E Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Ninguém tem que passar pela morte, irmãos. Não é porque você pecou, ele tem pecado, ou vai pecar que você vai ter morte. Só que você vai ter a morte espiritual, a morte né, se você morrer no pecado, não aceitando o Espírito Santo, não aceitando Jesus Cristo. Mas o pecado contínuo pode te levar a um coração endurecido. Lá em Mateus 11, 29 e 30. João 14, 27. 14, 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou. Não dou como o mundo a dá. Não se perturbe os seus corações e nem tenham medo.
Tomem, Mateus 11, 29 em diante. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando a gente está nessa situação, o que a gente tem que fazer? Fugir de Deus? Eu sempre falo, né? Quando a gente está mal, quando a gente está com problemas, vai fugir de Deus? Você tem que correr para Deus. Deus não é culpado do que nós estamos passando. Deus não quer o mal de ninguém. O pecado que está dentro de nós, ou os nossos erros, enfim, a nossa personalidade, algumas situações nos levam a uma consequência ruim. Não é Deus. Jesus quer controlar, Jesus quer dar paz, quer que você carregue um fardo leve e suave, que tira das tuas costas, que você possa abrir a tua boca e essa pessoa ser abençoada, não só a tua boca para criticar, só para maldizer. Não, sabe, a gente fala que está cheio do coração, né? Os sentimentos, isso é uma outra. Então, assim, tudo que a gente fica engolindo e depois quer pôr para fora, e depois você fica viciado, e vício é pecado. Você fica viciado em só falar, ver o lado negativo das coisas, e você com isso, você passa mal e você faz os outros serem maus. Tem pessoa que fala, eu não aguento passar perto daquela pessoa lá, porque ela me traz só deixa depressivo, né? A gente até às vezes comenta a situação do país, comenta alguma coisa, mas aí quando percebe que, aí fala, chega, né, basta, acontece, a gente comenta, mas fica só nisso. Mas graças a Deus que eu estou com emprego, graças a Deus que eu tenho, que eu estou indo, graças a Deus que se eu não tenho o que eu quero agora, mas eu voltei pela fé, né? E aí as coisas acontecem. Agora, Salmos 55, 22, entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha cair. Tá? Então, assim, quando você está com o Senhor, você está bem, você vai acontecer as coisas, mas Deus vai te livrar, Deus vai te ajudar a sair. Sabe qual é o ponto o pior de todos? O que é o pior do que está no pecado? É quando você está no pecado e tua consciência já não, o Espírito Santo não fala mais com você. Você já faz aquilo e fala, bom, não está nem ligando. Não tem pessoas que se tornam tão frias, que mata a pessoa, sai de lá como se não tivesse feito nada. Cauterizou a consciência, tem o versículo, tem, né, acabou com acabou, é morte espiritual, está sem, nem o Espírito Santo está, porque ele está ligando tudo. Esse tem solução? Tem. Se ele está vivo lá, ele tem solução a partir do momento que ele se arrependa. Então não é, nem para esse é o fim do mundo. A gente tem raiva dessas situações, né? Tem hora que você tem vontade de dar e você mesmo fazer alguma coisa, mas não é assim que Deus ensinou a gente. Vai que faz, não era, né? A pessoa foi injustamente acusada, como já aconteceu, né? Esses dias, né? Falaram que uma senhora tinha envenenado as crianças, as vizinhas foram lá, puseram fogo na casa, fizeram um monte de coisa com ela, e aí descobriram que ela não tinha feito, ela tinha dado um docinho para as crianças vizinhas, todo mundo já foi lá. O povo é muito ruim, irmãos. Nossa, esses que atiram a pedra são os primeiros que pecam mais, viu, irmãos? Vai querer fazer justiça com as próprias mãos? Você tem vontade, mas você ia cometer uma injustiça. Pior que injustiça, só a morte é pior que injustiça. Imagina quantas senhoras o que lá passou. Imagina. Como também uma lá no Guarujá, lembra que tinha feito sacrifício de uma criança, aí foram lá tal, e ela não tinha feito nada, irmãos. Gente, não adianta, sabe? Pensa até 10 antes de atirar a pedra. E nem atire, é melhor não atirar. O pecado engana e anestesia a consciência, fazendo a pessoa acreditar que está bem, mesmo estando espiritualmente perdida. Efésios 4, 18 e 19 fala: eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregam à depravação
cometendo com avidez toda espécie de impureza. Perde a sensibilidade, perde tudo. Ele é uma pessoa fria, congelada, que não tem mais, não tem nada. Essa pessoa tem que orar, tem que expulsar demônio, tem que fazer para ela poder cair em si. E essa pessoa, quando cair em si, é a que mais ama a Deus, porque tantos pecados que ela fez foi perdoado, quando quem mais peca, mais tem assim, a vontade de agradecer a Deus. Lá em Apocalipse 3,17, você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada, mas não reconhece que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Então, às vezes, a pessoa ela perde a paz por causa que sobe a cabeça dela as coisas terrenas, Então, aí se não consegue, aquilo que a gente já comentou, estou mais pobre hoje, sou o segundo do mundo, o terceiro do mundo, mas coitado de mim, E ele mal sabe, que não sabe que você vai acordar amanhã, como é que ele vai estar, A gente não sabe, um dia está bem, outro dia não acontece alguma coisa. Se a gente está com Deus, Deus nos levanta. Se a gente não está com Deus, você se deprime e vai, até leva ao suicídio. Então, João 16,8 fala: quando ele vier, começará o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que vai vir ao mundo e vai fazer isso? É o Espírito Santo, Jesus subiu e falou: vou deixar o Espírito Santo. Então o Espírito Santo que nos convence, do pecado, porque a gente fica tão assim, já não sabe o que é pecado, e o Espírito Santo está lá para nos alertar. Que eu falei, então quando a pessoa perde, recusa o Espírito Santo, aí ele fica frio, que a gente está falando. É a pior situação do mundo. Então ele mostra a justiça, o juízo, que se você, juiz de Deus, se está salvo, se você pode ser salvo, mostra então essas situações para nós. Influências do mundo. Isaías 5,20 fala: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. São as distorções que estão tendo hoje, irmãos? Isso é de Isaías também. Olha quanta coisa interessante, Ai do que chamam mal bem, Então o que era bem, não é assim que está o mundo? Os valores não mudaram todos? O que era bem, não, é mal. A justiça vai para os ímpios e não para os honestos. É uma coisa absurda. Ai daqueles, coitado daqueles que estão cometendo isso. A gente não precisa fazer nada, não. Vão sofrer as consequências que ele está fazendo, está mexendo com os santos de Deus, com as pessoas que acreditam, que estão praticando bem. E as pessoas estão fazendo o que é luz virar trevas. E o que é trevas, tudo que é ruim, aquilo é luz. É uma luz que vai acabar, apagar e vai destruir tudo. E as pessoas também se auto-justificam, Os fariseus ficavam em pé, lá Lucas 18:11 fala: fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Quer dizer, o fariseu se achava o máximo, e o cobrador de impostos era mal visto, porque ele roubava, Então, e ele se achando que, se justificando, fazendo um monte de coisa errada, Se fosse a ovelha dele, ia ser correndo para pegar no dia que não podia, no sábado lá dele. Mas se fosse para outra coisa, por que os seus servos não lavam a mão para Jesus, Lá em Davi eles foram comer as espigas que estavam com fome, por que ele, a gente fala, então, coisa tão, e por isso que a palavra tem bom senso, irmãos. Deus tem bom senso com a sua palavra, na lei. Ele sabe das coisas, ele não vai condenar uma situação dessa porque a pessoa precisava. Ele não vai deixar de curar, Jesus deixar de curar no dia de descanso, como se aquilo fosse pecado. Ele está fazendo bem. Tudo que é para edificar de Deus, irmãos. Pronto, é bem fácil de saber. Edificou? É de Deus. Mesmo que pareça que aquele momento não seja o adequado, não o mau entendimento da lei fala aquilo, Deus conhece, Ele que fez a lei, mas as pessoas deturparam, e as pessoas gostam de justificar os erros, Então, assim como os fariseus, eles
eles ficavam se auto-justificando. Então eles falavam, não tenho nada, e fazer um monte de coisa, mas eu faço isso, eu dou oferta, eu estou lá na frente falando, eu vou na... E se auto-justificando já, né? Então quando você auto-justifica é porque você não está certo, né? Já começa a ficar por aí. E aí vem um monte de situações, né, que você fica empurrando o erro para o outro. Começa lá em Adão e Eva. Deus fala, o que aconteceu? A Eva fala, foi a serpente que me deu a maçã, o fruto. Aí chega para Adão e falou, não, foi a Eva que veio, que pecou, e depois, quer dizer, vai passando um para o outro, né? E assim, hoje em dia, eu até comento isso às vezes, né? A pessoa, acontece alguma coisa, eles vão chegar até Adão e Eva para ver quem é o culpado, né? Eles não conseguem parar ali, arrumou o carro, quem foi que pôs a peça, quer dizer, tem que ver algumas coisas, mas assim, extrapola. O culpado às vezes é aquela situação lá. Se você contrata alguém para fazer um serviço e o serviço é mal feito, você é culpado porque você contratou. Se ela apresentou um currículo, mostrou e aí acontece alguma coisa, a pessoa fez, se for um acidente que acontece, qual o problema? Acontece. Não é nenhuma pessoa ruim e nem má profissional, às vezes acontece. Não é possível continuar dessa forma, como se julgando. Uma coisa que a pessoa faz hoje aqui, o mundo inteiro, como a gente falou, vai lá e taca a pedra. E ninguém olha para si mesmo. Arão foi lá e fez o bezerro de ouro. Moisés subiu, não voltava, então eu fiz o bezerro de ouro. Ele se justificou por causa, não foi ele não podia ter falado para não fazer, o povo que foi lá implorar para ele fazer, mas que estavam desesperados e ainda fizeram orgias, fizeram uma desgraça atrás da outra. Tem mais coisa, mas vamos parar por aqui vamos tentar concluir. Então, lá tem alguns salmos que falam assim, né? Salmo 139, 23, 24 fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta há algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Então a gente às vezes não sabe se está, sabe? Como é que Davi, o salmista, orou lá do pecado dele? Quem é que há que possa, isso é Salmo 19, 12, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absorve-me das que são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras do meu lábio e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, sabe, perdoa aqueles pecados ocultos, mostra-me esses pecados, né? Ora para o Senhor, porque às vezes a gente está fazendo e não está conseguindo, e Deus sabe disso, e não é por isso que Ele vai te condenar, Ele vai te salvar, vai te orientar. João 1,9, 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Meu filho, Provérbios 3, 11 e 12. Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama. Então confesse o seu pecado. Se vier alguma consequência, não culpa Deus. Isso aqui vai ter o crescimento. Deus vai te livrar dessa situação. E Salmo 103, 12. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, né? Um está de cada lado. Assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Amém, irmãos? Então, orando para o Senhor, vendo o Senhor, o que Ele vai fazer? Ele vai afastar de nós os nossos erros, os nossos pecados, e tudo aquilo que nos oprime, que nos derrota, que nos põe para baixo, que nos faz ter consequências ruins, nós vamos ser libertos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então nós vamos orar agora para que Deus, né? Hoje é culto de unção e libertação, então que haja a libertação, pecados ocultos, libertação de opressões, libertação
que se acha, né, não pode, que não consegue fazer as coisas, né? Que uma pessoa que não tem capacidade, aquela diabo fica pondo isso na tua cabeça. Às vezes não são pecados tão evidentes, mas Deus ama a todos e você tem valor para Deus. Então que isso hoje, que haja essa libertação em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, Senhor meu Deus, porque o Senhor nos salva, porque o Senhor nos orienta, porque o Senhor perdoa os nossos pecados, porque o Senhor perdoa os nossos pecados, porque o Senhor perdoa os nossos pecados, Pai, porque o Senhor tem abundância, Senhor meu Deus, na Sua graça, pela Sua morte, Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado por o Senhor ter dado o Seu Filho, Pai, para que todo aquele que creia não pereça, mas tenha vida eterna. Muito obrigado por essa oportunidade, Pai. Dá o livramento agora, Pai. Tira a opressão, tira aquela fala do diabo, do demônio nas mentes, cauterizando as mentes das pessoas, para que elas percam a fé, para que elas andem de forma incorreta, Pai. Ajuda-nos em todas as situações, Pai. Traz paz, traz amor, Jesus, traz conhecimento, nos livra, Senhor meu Deus, nos dá paz, apesar do mundo estar nesse caos, Pai. A paz do Senhor não é como o mundo dá, Pai. É essa paz que nós precisamos e queremos. Dá libertação agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus.